Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo Legal, o podcast do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu sou Dora Paula, jornalista da equipe de comunicação social do Poder Judiciário Amazonense, e hoje o tema do nosso programa é Justiça pela Paz em Casa, como o Amazonas tem combatido a violência doméstica contra a mulher. E eu trago para esta bancada o doutor Rafael da Rocha Lima, titular do 5º Juizado Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Conhecido também como Juizado Maria da Penha, não é isso, doutor Rafael? Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Também a doutora Patrícia Leão, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na área Centro-Sul de Manaus. Doutora Patrícia, bom tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Então, eu começo o programa de hoje dizendo o óbvio. A violência contra a mulher é um problema grave e persistente no Brasil, não é mesmo? Provavelmente todos nós temos conhecidos, seja familiares ou amigos, que de alguma forma já passou ou passa por violência recorrente, muitas vezes até nem identifica como violência, né? Então, eu penso que isso é bastante complicado, porque a violência contra a mulher expõe um tipo de vulnerabilidade que a gente não gosta, né? Em março deste ano, foi divulgado pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Datafolha, mostrando que 21,4 milhões de mulheres brasileiras sofreram agressões no último ano, ou seja, em 2024. Segundo o Data Senado, a violência psicológica é a mais praticada contra as mulheres, seguida pela violência moral, depois física, patrimonial e sexual. E de acordo com o Ministério da Mulher, em 2024 também foram registrados 1.450 casos de feminicídio e 2.485 casos de homicídio doloso e lesão corporal, seguida de morte contra mulheres. Então, eu pergunto aos senhores, os dados nacionais, eles espelham a realidade aqui do Amazonas? Não. Os números, né, de subnotificação são enormes. Então, existem vários motivos que fazem com que a mulher, né, que está passando por algumas situações de violência não procure ajuda, não procure a delegacia. Então, esses números, apesar, né, de serem assustadores, né, de serem números altos, eles ainda não são números reais, justamente por causa disso. Às vezes a mulher ela tem medo, né, vergonha de procurar ajuda, medo dos julgamentos que ela vai enfrentar, dependência emocional, financeira daquele agressor. Então ela prefere permanecer dentro desse ciclo de violência. Como a doutora falou, a realidade ela é bem cruel, né? Os dados divulgados pelas pesquisas que são realizadas frequentemente, eles são muito inferiores ao que realmente acontece no cotidiano dessas mulheres, né? A gente está lá no juizado, e o que a doutora acabou de mencionar é uma realidade. A mulher vítima de violência, ela se sente fragilizada, há uma dependência econômica, há uma dependência emocional, ela se sente extremamente vulnerável, até mesmo em procurar o atendimento nas delegacias, né? Então, assim, o que a gente procura, né, e a coordenadoria de combate, né, à violência doméstica familiar contra a mulher, que tem a desembargadora Graça como coordenadora, ela trabalha em 3 pilares, que é a educação, né? A gente frequentemente desenvolve programas, isso as colegas que trabalham comigo nos outros juizados, a doutora Elza, a doutora Ana Lorena, a doutora Eline, a doutora Ana Paula, e agora o Rivaldo, que chegou conosco, o doutor Rivaldo, um outro homem nos juizados, desenvolvemos trabalhos voltados para a educação, porque é um dos pilares. A educação, né, de trazer para a mulher vítima de violência doméstica, para a sociedade, mostrar que estamos ali apostos para acolhê-las, né, isso é importante. E também na esfera judicial, tramitar de maneira célere os processos, isso é importante, mas sempre de maneira humanizada, que fique bem claro. E o terceiro
pilar que é justamente a reinserção dessa mulher vítima de violência ao mercado de trabalho, para que rompa aquela dependência financeira que faz com que ela não saia daquela situação de violência. Então, a Justiça pela Paz em Casa, ela trabalha nesses 3 pilares. Não é só naquela semana que a gente centraliza ali algumas audiências em regime de mutirão, com a participação do Ministério Público, da Defensoria. Não é só naquela semana. É um trabalho permanente. Perfeito. Então, a gente pode dizer que o caminho para a paz em casa está alicerçado nesses pilares: educação, conscientização e reinserção. Não é isso? Exatamente. Doutora Patrícia, me conte um pouco do seu trabalho, né, da sua atuação dentro desse contexto de violência contra a mulher. E a senhora ainda se surpreende todo dia com os casos que vê? Todos os dias ainda somos pegos, né, de surpresa. Eu até costumo falar na delegacia que de tédio, né, a gente não morre, porque a gente sempre é surpreendido. E o trabalho da polícia, diferentemente, né, do trabalho do juiz, ele é mais dinâmico, né, tendo em vista que a gente atende às situações ali no calor do momento, né, quando o fato, né, o crime acabou de acontecer. Então, quando as pessoas chegam na delegacia, ainda estão com os ânimos exaltados, né, a mulher ainda está... Lógico que quando ela chega também para a audiência, ela continua, só que ali naquele momento acabou de acontecer, muitas vezes ela ainda está ali, geralmente acontece ela está bem machucada, precisando de atendimento médico, mas primeiramente ela prefere ir na delegacia, né? E aí quando a gente observa, fala, não, primeiramente você vá, né, ver se fazer uma tomografia, fazer uma ressonância para ver se, né, geralmente ela chega com a cabeça muito machucada, primeiramente passe por atendimento médico, depois você retorna, a gente espera, não tem problema. Né? Então, assim, nós fazemos aquele primeiro acolhimento, né? O que a gente chama é o primeiro atendimento, que é aonde a gente tenta ali passar para ela, né, um atendimento mais humanizado, né, para ela se sentir segura. A gente sabe que já tivemos muitos problemas no passado, né, principalmente quando não tinha ainda a Lei Maria da Penha, que a mulher, ao tomar coragem, né, procurar ajuda, procurar a delegacia, ela era muitas vezes desencorajada. A gente sabe disso, né? Então, a partir da Lei Maria da Penha, a gente tem, né, mudado esse cenário e procurado fazer um acolhimento, né, para essa mulher que está pedindo ali nossa ajuda naquele momento. E, doutor Rafael, como é que no judiciário? Ainda lhe surpreende os casos que chega? Sim, de uma maneira assim, muito negativa, porque, como a doutora falou, a polícia ela atua prioritariamente ali no atendimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, o primeiro contato de fato é com eles. Nesse primeiro momento, o depoimento da vítima cercado ali de características típicas de violência de gênero, das mais diversas, não só física, né? Mas como já foi mencionado, violência psicológica, violência sexual. E quando essa situação, esses fatos chegam ao nosso conhecimento, o Ministério Público oferece uma denúncia e isso chega até o Poder Judiciário. Essa vítima ter que reviver tudo isso é muito complicado, né? E a gente tem a consciência dessa peculiaridade que é trabalhar numa vara de violência doméstica. A gente dá o tempo para a vítima se recompor. É uma situação muito desagradável para ela ter que rememorar toda aquela violência que ela sofreu. Então, a gente tem conhecimento dessa situação e procura entender da melhor forma possível como vai conduzir essa oitiva, né? Mas não me surpreende, porque assim, eu fico cada vez mais perplexo com situações que chegam, como a doutora falou, né? Situações novas, até mesmo envolvendo situações de exposição daquela mulher em redes sociais. Agora tem muito disso, né? Ultimamente tem acontecido bastante. Situações novas, né, doutora? Geralmente elas já
chamam, convocam uma coletiva, né, para dizer que vai fazer um BO contra o agressor e, posteriormente, né, quando ela já está com medida protetiva, a gente já fez tudo, ela se arrepende, quer voltar atrás. Então, tem essa peculiaridade hoje em dia, e aí ela quer tirar todas as imagens das redes sociais, é algo que é impossível. Impossível, inglório, né? Um trabalho mas inglório. ela faz isso justamente no calor do momento, quando está com raiva. Aí depois, né, que o sangue já esfriou, ela viu, né, a exposição, a repercussão, porque repercute muito rápido, entendeu? E aí ela se arrepende, e aí não tem mais o que a gente fazer, né? Só dar andamento no inquérito mesmo e não só essa questão dela se expor no momento que está naquele fragilizada, calor das emoções, né? Eu vou além. Ela como vítima realmente de um agressor, agressor que não se contenta, que não permite o fim do relacionamento, e às vezes isso é um fato que está chegando, de certa maneira, mais corriqueira lá no juizado, tem vídeos íntimos, fotos íntimas, e começa a chantagear aquela vítima, entendeu? Isso causa não só uma violência assim, extrema em relação à situação psicológica daquela vítima, que passa dias, meses, criando coragem para ir até uma delegacia, expor aquela situação, né? Mas assim, graças a Deus tem coragem, vai, né? E isso chega lá conosco, e essa mulher ter que se retratar dessa situação novamente lá conosco é bem complicado. Tem tido bastante recorrência, situações como essa, até mesmo porque quando você está dentro de um relacionamento, é uma relação de confiança, né? E aí a primeira coisa que acontece é geralmente pedir nudes, né? Ou deixar ali filmar momentos íntimos. E aí, quando acaba o relacionamento, que aquela mulher não quer mais fazer parte daquele ciclo de violência e ele não aceita, né, o não, aí ele passa a usar aquelas fotos que antes foi permitida durante aquela confiança, né, a usar contra ela. E tem alguma dica para evitar esse tipo de... A dica que eu sempre dou em relação a essas situações é não confiar. Né? É algo que não tem como a gente voltar atrás, porque depois que você manda essas fotos, esses nudes, e depois que cai na rede, já era. Não tem como a gente sair, mesmo que o juiz dê uma ordem para a gente, né, de busca e apreensão dessas imagens, é impossível a gente sair pegando essas imagens no celular, né, de cada ser humano na face da Terra. É impossível. Compartilhou, já era. Então, o ideal é não confiar. É difícil a gente adentrar na relação de cada um, mas eu tenho uma dica. Mande pelo WhatsApp, use aquele modo de uma visualização só. Não resolve? Não resolve, porque eles pegam outro telefone e filmam. Nem isso eu aconselho. Olha, então fica a dica aí. Tem de tudo. Tem de tudo. Para maldade, o pessoal é bem criativo. E eles não só, às vezes, com a permissão da vítima, ao enviar essas imagens, esses vídeos, muitos se usam de subterfúgios para fazer uma gravação clandestina. Também acontece bastante. Já aconteceu, justamente para ter algum tipo de controle sobre aquela mulher. Isso acontece, já chegou, né, dele fazer as filmagens sem ela saber. Sem ela saber. Né? E aí depois ele usa contra ela. Aquilo ali também acontece com bastante frequência. Bem, essa internet que facilita tanto a nossa vida, ela também trouxe uma dinâmica diferente, eu acho que para todas as profissões, né? Para o jornalismo e certamente para esse trabalho da justiça. Mas aqui a gente entendeu um pouco do trabalho do judiciário, do trabalho, né, da polícia, né? Quem são os outros colaboradores? Eu acredito que existe uma rede de proteção à mulher, né? Sim. Até mesmo porque eu costumo dizer que só o trabalho da polícia em si, a gente trabalha com a questão da liberdade, certo? A partir do momento que aquele agressor cometeu um crime, ele é passivo de perder a liberdade dele. Só que isso não vai ser o suficiente, né, para tirar aquela mulher do ciclo de violência.
justamente porque ela tem uma dependência dele, uma dependência econômica, uma dependência emocional, às vezes ela fica porque ela tem medo de perder a guarda dos filhos, né? Ou então ela está com algum problema, a gente sabe os números, né, em relação à violência psicológica, então ela precisa de um acompanhamento psicológico. Então, temos essa rede de proteção, que é o quê? Após, né, o atendimento policial, ela é encaminhada, né, nós temos o SAPEM, que é o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher. No SAPEM, lá nós temos acompanhamento jurídico, temos o acompanhamento social e o psicológico, né? Nesse social, ela é encaminhada para receber algum auxílio, para algum curso de capacitação, ou escolar, que a gente sabe que também dentro do relacionamento, às vezes, aquele agressor não permitia que ela pudesse estudar, ou que ela pudesse trabalhar, justamente para aumentar a dependência, né, a ele. Então, é feito todos esses encaminhamentos para que essa mulher ela possa ser reinserida aí na sociedade, reinserida no mercado de trabalho, a questão do acompanhamento psicológico. A gente sabe que geralmente a mulher, quando ela nos procura, a autoestima dela, né, já está extremamente abalada, ela já nem tem mais autoestima, né? Então é feito esse trabalho também psicológico, né? É feito os encaminhamentos. Então tem os abrigos também, que às vezes a mulher chega lá na delegacia só com a roupa do corpo e a criança, né? Então nós também fazemos o acolhimento, encaminhamos para abrigos, né? São abrigos temporários, justamente para que ela possa, ali, durante aquele período ali, né? A gente, em seguida, nós entramos em contato com a família, né? Para ver se tem algum parente, algum amigo, alguém que possa fazer aquele acolhimento. Se não puder, aí ela vai para um abrigo que fica um tempo um pouquinho maior, né? E aí tenta-se auxílio, aí já é com o judiciário. Sim. Como a doutora falou, existe, né, uma rede de apoio grande para justamente viabilizar esse acolhimento, porque, como a doutora falou, a vítima ela chega até a delegacia especializada ou até mesmo uma delegacia que faz atendimento do público em geral, ela já chega extremamente fragilizada, com autoestima baixa, e esse atendimento psicológico, esse atendimento pelo assistente social é importante, né? Nós temos também, que nos auxiliam muito, né? O NUDEM, que é o Núcleo de Defesa das Mulheres em Situação de Violência Doméstica, a Defensoria Pública. Elas fazem um trabalho brilhante. Além do NUDEM, nós temos também a própria Assembleia Legislativa, também tem um núcleo especializado em atendimento de violência, de mulheres em situação de violência doméstica. O Ministério Público tem promotores extremamente capacitados, sensíveis a essa situação. Em todos os juizados, não seria justo da minha parte citar alguns, eu falo que todos são, porque já tive a oportunidade de trabalhar com todos os promotores que atuam perante juizados, e isso faz toda a diferença, né? Não só a rede de apoio fora do sistema de justiça. O sistema de justiça, quando eu falo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria, não só lá, mas também na polícia, né? Polícia cada vez mais vem se equipando, vem se adequando às normas de direitos humanos, para justamente porque é o primeiro contato que a vítima tem. Então é importantíssimo que ela já se sinta acolhida lá. Sim. Né? E no judiciário não é diferente. Sim. Doutor Rafael, o senhor é atualmente o único magistrado que atua? Não, recentemente o doutor Rivaldo foi titularizado no 2º juizado. Então hoje nós somos 2 juízes, né, junto com as outras colegas. Então me conte como é atuar, né, dentro dessa ótica mais masculina, como é atuar nesse combate à violência contra a mulher. Não, é super gratificante, né? Como eu já mencionei, eu fui defensor público e tive a oportunidade de trabalhar na instalação do primeiro juizado de violência doméstica no Amazonas, né, que foi aqui em Manaus. Funcionava lá no Fórum Azarias. À época, a juíza era, hoje, desembargadora Carla, na época ela era juíza, a promotora era a doutora Clay, que eu acho que hoje é procuradora de justiça. E de lá para cá, eu fui ser juiz em outras comarcas, depois saí da defensoria, virei magistrado, e acabou que quando eu vim
para Manaus, para titularizar uma vara aqui em Manaus, calhou de eu titularizar numa vara, coincidentemente, numa vara de violência doméstica. É uma situação assim que quando sempre foi uma área tomada por mulheres. Então, quando os advogados chegam, a própria vítima chega e se depara inicialmente com o magistrado, eu, às vezes percebo uma certa resistência. Não é uma resistência, um choque assim, né? De chegar, vou ser ouvida por uma mulher, mas é um homem. E junto comigo trabalham outros 2 homens, que é o Dr. Cláudio, promotor de justiça, que trabalha junto ao 5º Juizado, e o Dr. Ulisses. Mas logo, né, a gente procura sempre garantir, isso é evidente, o contraditório e a ampla defesa para quem está sentado no banco dos réus. A gente procura também, é importante a gente dizer, a gente garantir uma oitiva da vítima de maneira humanizada, com um olhar diferente, que recentemente o CNJ instituiu o protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero, que faz toda a diferença quando você trabalha uma vara de violência doméstica. Eu achei isso um avanço muito grande. É um avanço que estão querendo acabar. A senhora está sabendo. O senhor pode falar um pouquinho desse protocolo para a nossa audiência ter conhecimento? O protocolo sob perspectiva de gênero foi uma política instituída pelo CNJ. Se eu não me engano, em 2022, houve algumas alterações em 2023 no protocolo para aprimorá-lo, né? Tornou-se obrigatório. Hoje, os tribunais têm que capacitar seus magistrados, suas magistradas, para que utilizem esse protocolo em julgamentos, né? O protocolo nada mais é do que você acabar com aquela reprodução do estereótipo de gênero, de humilhação, de revitimização da vítima, ou da mulher como sendo vítima, ou como sendo parte de qualquer processo judicial. Você acabar com aquela simetria, né, de olhar para a mulher sem entender o contexto em que ela vive. E as peculiaridades, né, que a gente sabe que a gente enfrenta, né, no lar, dentro do lar. As desigualdades que a gente enfrenta dentro do lar. Então, é levado em consideração tudo isso aí no momento do julgamento. Exatamente. A gente tem esse olhar diferenciado para prevenir, né? A gente, quando vai conduzir uma audiência, a gente está sempre em estado de atenção para prevenir, evitar que ocorra qualquer situação de violência institucional contra aquela mulher. Porque, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, nós temos muitos advogados e advogadas que, na hora de fazer perguntas para a vítima, querem tratar de situações que não dizem nada a ver com o caso, que não dizem nada relacionado àquele fato que está sendo apurado ali. E qual é o intuito? Descredibilizar a vítima, principalmente descredibilizar a vítima. Ou seja, é o pior possível, né? E a gente tem que estar atento a isso e evitar. Eu sempre fico ali no estado de alerta e muito atento a essas perguntas que podem ser feitas pelo advogado ou pela advogada do réu, para que essa situação não ocorra. Eu tenho a felicidade de trabalhar com 2 profissionais muito capacitados e também preocupados com a situação, que é o Dr. Cláudio pelo Ministério Público e o Dr. Ulisses pela Defensoria Pública. Então, quando a audiência somos nós 3 que estamos fazendo, eu fico tranquilo porque eu sei que aquela vítima, a mulher, vai ser ouvida seguindo todos os protocolos, né? Mas quando ocorre uma situação determinada, o réu ser assistido por advogado, inclusive eu já expus essa situação para a doutora, eu não me recordo o nome agora, que faz parte da comissão de defesa da advogada mulher. Seria interessante a OAB capacitar, né, oferecer curso de capacitação para que os advogados e advogadas, principalmente aqueles que atuam na área criminal e especialmente nas varas de violência doméstica, possam entender como funciona a dinâmica dessas audiências, para justamente evitar que essa situação ocorra.
Porque para a mulher chegar até aquele local, sentar ali e ser ouvida, né, doutora? Já Não é fácil. Geralmente, quando ela dá o primeiro passo, já é difícil. E para ela continuar, né, até o final do processo, aguardar uma sentença, é mais difícil ainda. Então, é muito comum, né, doutor? Sim. A mulher, após ela solicitar a medida protetiva, ela se arrepender, procurar o fórum e pedir a revogação. A revogação, exatamente. Então, e aí, quando ela consegue ir até o final, né, e numa audiência ainda ter que passar, né, por uma violência, né, institucional. E eu acredito que a violência contra a mulher vem muito dessa questão da falta de validação, né, dessa mulher, né? A violência psicológica inclui muito isso. A própria sexual, a mulher não quero e tal, a pessoa não valida a vontade da mulher. E de Também. repente ela passa por um processo em que ela tem coragem de denunciar, e é muito triste chegar no momento em que existe toda uma estrutura, né, institucional ali que deveria protegê-la, e alguém fazer o inverso e invalidar novamente, né? Exatamente. Eu costumo dizer, nós sabemos que a gente vive numa sociedade, infelizmente, ainda muito machista, né? E nós mulheres, né, inclusive nós mulheres, reproduzimos, né, comportamentos machistas. Então, por conta disso, né, ainda há, né, a gente também, acontece muito isso na delegacia, da gente receber, né, advogados e advogadas que tentam ali, de alguma forma, né, desacreditar, né, da fala daquela mulher que está buscando ajuda, usando justamente disso, de artifícios que não tem nada a ver com o que está sendo apurado ali, mas querendo se referir a comportamentos dela, que não vai interferir, né, no julgamento do fato em si. Eu até falo, doutora, durante as oitivas, eu falo, doutor, com a devida vênia, eu vou indeferir a sua pergunta, nós estamos aqui para apurar determinado fato, X. O seu cliente está tendo oportunidade, né, de se defender sobre esse fato, vamos nos ater a esse fato. Né? Nós não estamos aqui para tratar do comportamento da vítima, a forma como ela se veste, a forma como ela se portou. Não, o objetivo da audiência não é esse. Né? E muitos advogados, graças a Deus, grande parte deles entendem essa intervenção e não questionam, porque tem a sensibilidade necessária para entender que aquele momento ali é apenas para apurar fato A, B ou C. Né? Seria a objetividade, né, do crime de fato e não... Mas olha, a gente falou dessa questão da invalidação, né? Mas vamos falar aqui de coisas práticas e boas, de apoio. A gente sabe que agora, agosto, é o mês destinado à conscientização, né, do combate contra a violência doméstica e familiar, enfim, contra a mulher, né, de uma forma geral. A cor da campanha é o lilás, eu perdi a oportunidade de estar usando lilás. Mas agora eu pergunto dos senhores, né, quais as ações, tanto do Judiciário quanto do Estado do Amazonas, da Polícia, para esse mês de agosto? O que está previsto justamente para apoiar essas mulheres? São muitas ações. Dia 7 de agosto, agora, a Lei Maria da Penha vai completar 19 anos, né, de existência. Então, todo mês de agosto, o Ministério da Justiça faz uma campanha nacional, né, de combate, enfrentamento à violência doméstica e familiar e ao feminicídio. Nós agora iniciaremos, né, passaremos o mês de agosto todo fazendo palestras, panfletagens, fiscalizações, vamos viajar pelos interiores do Amazonas, né, justamente porque nós observamos dentro do Anuário de Segurança Pública que saiu recentemente que o número de mulheres que desconhece a Lei Maria da Penha e que desconhece os seus direitos previstos na Lei Maria da Penha são números altíssimos. Então, a gente trabalha em cima disso, né, de levar informação, explicando quais são os mecanismos, explicando para que serve uma medida protetiva de urgência, né? Também agora, né, nós vamos contar com a medida protetiva online,
né, a Polícia Civil lançou a Delegacia Virtual da Mulher. Maravilha. Né? Então, agora todas as mulheres amazonenses, né, o estado inteiro, né, vai ter acesso a essa medida protetiva online que vai estar ali previsto no site da Polícia Civil. A gente já tem o endereço? Sim, nós temos o acesso. endereço, né, policiacivil.am.gov.br/DVM, né, que é a Delegacia Virtual da Mulher. Esse site vai aparecer aí na tela, você anota, né? E é mais um recurso. Sim, né, é interessante porque dentro da Delegacia Virtual da Mulher, nós teremos uma cartilha com passo a passo, né, de como essa mulher pode, ela mesma, no conforto do seu lar, dentro de casa, né, solicitar sua medida protetiva, inclusive nesses interiores mais distantes, que não têm acesso a uma delegacia de polícia física, né, especializada, né, e lá ela vai contar com esse recurso, né, e solicitar a medida protetiva dela. Isso ajuda até porque em muitos casos onde há a violência, né, existe um controle também muito grande dessa mulher, né? Sim, sim. E ela sair de casa para ir a uma delegacia. Às vezes acontece muito aqui da gente atender muitas mulheres que aproveitaram algum momento que ele saiu para poder ir até a delegacia, ela chega lá com muita pressa para poder voltar logo, né, antes dele retornar. Então, até isso também vai ajudar para essas mulheres. É uma forma de levar o socorro para dentro de casa, exatamente, né? E doutor Rafael, Judiciário, o que tem aí previsto para esse mês de agosto? Só aproveitando o que a doutora falou sobre a criação da Delegacia Virtual da Mulher, assim, extremamente importante essa iniciativa, porque o simples fato da mulher sair de casa e registrar um boletim de ocorrência contra o seu agressor, que está convivendo com ela, é uma barreira, às vezes, na cabeça da mulher insuperável. Então, se ela tem condições de fazer isso usando um aparelho celular, no momento que ela está só, né, já é um avanço incrível. Eu costumo comparar essa situação que a doutora mencionou ao que a gente utiliza no nosso juizado, que são as audiências virtuais. Sim. Nós possibilitarmos que a vítima faça, né, participe de uma audiência da sua casa, muitas vezes, doutora, do seu local de trabalho, longe dos olhos do seu agressor, né? Em grande parte, a gente possibilita isso. Quando ela vai ser ouvida, a gente faz essa pergunta, antes de iniciar a audiência, ela tem interesse em relatar os fatos na presença ou na ausência dele. E, na imensa maioria das vezes, ela fala que não quer ser ouvida com ele na sala de audiência virtual. Por mais que ela não esteja no mesmo espaço físico, ela simplesmente não quer falar com ele, observando ali o que ela está falando. Então, a gente coloca ele numa sala temática, ele não fica na sala de audiência virtual, ele fica numa outra sala, com o advogado presente para garantir o contraditório e ampla defesa. Então, essa situação vem de encontro, que a gente já utiliza, e é importantíssimo, porque, com absoluta certeza, essa subnotificação que a gente tem pode diminuir. Pode diminuir, verdade. Em relação à nossa iniciativa agora, no mês de agosto, Dora, a gente anualmente faz 3 edições da Semana pela Paz em Casa, né? Março, agosto e novembro. Março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em agosto, por ser um mês, né, de combate, né, à violência doméstica e familiar contra a mulher. E em novembro, por ser o Dia Internacional, né, também de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E agora, no mês de agosto, nós teremos a semana, a segunda, né, Semana pela Paz em Casa do ano, que ocorrerá entre os dias 18 e 22. É um regime de mutirão, né? Nós fazemos em média aí por volta de 20 a 30 audiências por dia, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública e 2 advogados dativos ou mesmo os advogados que habitualmente estão conosco no juizado. A gente, paralelamente a isso, também desenvolve outras atividades de cunho de orientação mesmo,
O tribunal já tem projetos regulares e durante essa semana intensifica alguns, com palestras, exposições, né? E a gente procura dessa maneira levar o conhecimento da população que o Poder Judiciário, o sistema de justiça está atento a essa situação de violência contra a mulher e colocando 100% à disposição para atendê-la da melhor forma possível. Aqui no Judiciário, eu até anotei algumas das ações, que são muitas, né? O Maria Acolhe, Transformando Vidas, Repensando a Masculinidade, atendimentos psicossociais, tem um podcast, Marias Podem, Maria Vai à Escola. Então, são muitas ações, né? Voltadas à questão da prevenção mesmo, voltadas à conscientização, à educação e à reinserção, né? Todas essas ações, elas buscam isso. E tem uma em especial que eu acho muito interessante, doutora Patrícia, não sei se a senhora já viu, é uma exposição itinerante do Poder Judiciário, que é Não Vista Essa Camisa. Inclusive, está previsto na nossa operação também, né? Como eu falei, nós trabalhamos em rede, né? Vai fazer parte também essa exposição. Pois é, eu acho tão interessante. É bem impactante, né? Porque... E aí eu até lembrei dela aqui, porque assim, algumas das frases que estão ali na camisa, né? Tipo, ninguém vai te amar como eu te amo, né? Se você não for minha, não será mais de ninguém. E tem até aquela assim, a culpa é sua. Essas frases, elas são corriqueiras, né? Mas quando a gente vê exposta como uma forma de agressão, né? Me fez pensar até quando, qual é o start, qual é o sinal que eu posso perceber que essas frases, elas podem estar sendo um ato de violência na vida da mulher, porque eu acho que toda mulher em algum momento da vida já escutou uma daquelas frases, com certeza, né? E como é que eu sei que aquela frase está sendo dita como um ato de violência ou como uma frase usual, corriqueira? Tem vocês? Não, a gente sente, né? Quando tem algo errado ali naquela entonação, né? Tem, né? A mulher, ela sente quando... Só que assim, até ela conseguir perceber isso, né? Às vezes demora. Tanto é que às vezes quando ela procura ajuda ali, procura a delegacia, que a gente vai perguntar há quanto tempo ela já está sofrendo aquela situação, ela fala, já estou sofrendo isso há tem 10 anos. Mas só naquele momento ela conseguiu perceber, né? Então, às vezes, até isso, né? Ela tem dificuldade de se perceber como vítima, né? Então, é complicado, né? Você vai ouvindo aquilo ali e, como eu falei, o machismo, ele é estrutural. Então, a gente naturaliza essas frases. E a gente acha, não tem nada demais, é assim mesmo, é normal falar isso. Mas não é. Né? Então, até você perceber que aquilo ali não é normal, às vezes demora um tempo. É verdade. Gente, a gente já falou aqui de algumas questões em relação à próxima pergunta que eu vou fazer, né? Mas a gente pode ser mais pontual. Quais são os principais desafios dos agentes públicos que vocês representam aqui, né? Nessa área do combate à violência contra a mulher hoje? Vocês podem pontuar os principais desafios. É difícil? É difícil. São muitos, eu acredito. É difícil. Não sei nem por onde começar. Bem, vamos lá. Não apenas um problema que deve ser enfrentado do ponto de vista judicial. É um problema que envolve diversos fatores, como educação, níveis sociais. Eu sempre digo, doutora, que o crime de violência doméstica contra a mulher não é um crime que escolhe classe social. Não existe um perfil. Não existe um perfil. Ele atinge todos os estratos sociais. Isso a gente vê no nosso dia a dia no juizado, infelizmente. Mas há, sim, uma incidência maior na população de baixa renda, em razão do nível educacional, do nível social. Eu acho que, e eu já fujo um pouco dessa questão do sistema de justiça, já vou mais para a questão de políticas públicas mesmo. Faltam políticas públicas voltadas para a conscientização. A gente faz um trabalho, eu sei, a coordenadoria, a desembargadora Graça faz um trabalho excepcional, a Secretaria de Direitos Humanos também, a Polícia Civil, mas eu acho que falta algo mais em termos de recursos públicos,
de um olhar diferenciado para que se tenha uma educação maior nas escolas, se fique mais evidente que o Estado está com um olhar diferenciado para essa situação que a gente vive, como você mencionou no início do programa. Os dados são alarmantes, né? As autoridades têm cada vez mais voltado seus olhares para essa situação, né? Eu acho que muitas vezes a gente não consegue atingir um público maior, não é por falta de vontade, né, doutora? Não. Porque a rede de apoio ela é muito atuante, mas esbarra na questão dos recursos públicos. Porque a vítima, quando ela chega lá conosco, isso é um fato que eu tenho observado durante esse tempo que eu estou lá no juizado. A gente concede a medida protetiva e durante algum tempo, depois de uns dias, semanas ou meses, ela vai lá pedir a revogação. E muitas das vezes envolve essa situação da dependência financeira, da dependência emocional. E durante a ação penal, depois do Ministério Público oferecer a denúncia, ou receber a denúncia, marcar uma audiência, ela chega lá no dia da audiência e diz que não quer falar, né? Isso é muito corriqueiro também. E você entender o porquê, né? Eu não tenho a expertise necessária para coletar essas informações. Quem tem é a psicóloga e a assistente social. Eu adoto como praxe, né? Ela não quer falar, é um direito dela, ela não quer rememorar, não quer viver aquela situação, ou ela está sendo, de alguma maneira, coagida, ou ela se sente, né, impossibilitada por algum motivo de não querer falar. Eu encaminho essa vítima para o setor psicossocial para que possa entender o que ela está vivenciando e esclarecer. Olha, a senhora não fala, não vai ter provas, ele vai ser absolvido, a senhora tem que estar ciente disso. E a gente vai para lá, é feito um relatório, isso depois vem para o processo, né? Mas, assim, eu entendo, e essa é a minha dificuldade, assim, que eu entendo que deve haver um maior investimento nessa área da equipe multidisciplinar. Um número maior de psicólogos, um número maior de assistentes sociais, para poder atingir um maior número de vítimas, né, nessa situação. Até porque quando a gente fala do problema, né, violência contra a mulher, a gente está falando de um problema que ele tem infinitos outros problemas no seu entorno que levaram àquela situação, né? Muitas vezes são casos relacionados à própria saúde mental de uma circunstância, de uma situação do próprio homem, né, dentro daquela família. Então, assim, tudo conta, e são muitas coisas. Como o senhor falou na pergunta anterior, é difícil a gente pensar, né? Porque são muitos fatores, né? Da gente encontrar, assim, pontualmente o que seja. Problema violência doméstica contra a mulher, ele é a pontinha do iceberg e existe muita coisa por trás disso. Cultural, educacional, né? Voltada a questões mesmo emocionais, enfim. É uma gama, e precisa ser multidisciplinar, de fato. Certeza. É uma vara, é um juizado multidisciplinar, eu sempre falo isso. E uma coisa que eu vejo também, que nós focamos muito na mulher. Não, a gente tem que procurar as mulheres, falar com as mulheres. Ok, também. Só que eu acho que a gente tem que começar a pensar mais no homem. Perfeito. Né? Grupos reflexivos, até mesmo porque muitos deles não conseguem perceber, né, que estão sendo agressivos. Porque geralmente chega lá, tá, mas eu nem bati. Tá, mas a violência doméstica, ela não é só a agressão física. Tem a psicológica, tem a moral, tem a patrimonial, que a gente observa muito a patrimonial, né? A forma como ele age ali para manter aquela mulher dentro daquele ciclo de violência, ou até mesmo porque quando acaba já a relação que ele não quer mais nada com ela, ele sai tirando tudo do nome dele, né? Justamente para não ter que dar nada para ela. Então, assim, é interessante a gente ter esse foco, né, no homem também. Recentemente nós atendemos um senhor lá na delegacia, fazendo interrogatório dele, e aí foi perguntado para ele: o senhor confessa que o senhor agrediu a sua esposa? Sim, é minha esposa. A gente ficou... Uau! Então, o senhor bateu nela? Sim, ela é minha esposa. Ou seja, na cabeça dele,
né? Aquilo ali é tão, né, comum, é tão normal, porque na cabeça dele ela era uma propriedade dele. Então a gente teria que trabalhar esse homem e explicar para ele que aquela atitude dele, né, que aquela mulher não é uma propriedade dele. Então a gente tem que trabalhar mais, né, grupos reflexivos para os homens, né, justamente para a gente tentar, né, fazer com que eles percebam, né, que não é só a agressão, né, não é só a violência física, existem outros tipos de violência também que caracterizam o crime. Até porque se a gente não tem esse olhar voltado para os dois, porque a gente está falando de lar, né? Sim. Do ambiente doméstico. Se a gente não tiver o olhar voltado para os dois, ok, a gente vai dar todo o apoio para essa mulher. Esse homem ele vai voltar para a prateleira, como dizem, né? Ele vai voltar para a prateleira e outra mulher vai pegar e ele não sabe. Ou ele sabe, né? Mas que ele pratica a violência, mas muitas vezes está acima da vontade dele, é uma reação, porque a gente tem toda uma questão cultural, né? A questão da saúde mental, eu acho que também influencia muito no comportamento. Então, eu penso que a senhora trouxe algo muito importante para a gente perceber nesse ambiente da violência contra a mulher. É o olhar, sim, de proteção à mulher, mas também um olhar que não pode se desviar do que fazer com esse homem, né? Para que ele não continue criando outras famílias que também vão se desestruturar no futuro e levando à frente essa cultura, né? A gente precisa de algo que possa ali interromper. Até há, assim, uma das consequências de uma sentença penal condenatória é a questão do encaminhamento desse réu, agora então condenado, para a VMEPA. E lá na VMEPA existe, né, grupos, né, de reflexão, para que esse homem participe dessas palestras, para tentar entender, porque como a doutora falou, muitas das vezes, durante a audiência, ele fala isso, mas eu não toquei nela, eu nunca toquei o dedo nela, e não entende que a violência vai muito além do que da agressão física ali. E ele vai para lá e a ideia que ele sai de lá depois desses grupos reflexivos, dessas palestras, ele já sai diferente. Mas não são todos que vão, não são todos que têm essa oportunidade de participar, né? E o que acontece? Eu acho também que falta, né, uma divulgação maior na mídia, de tentar mostrar para a população masculina quais são esses comportamentos, né? De reprodução de estereótipo de gênero, de machismo estrutural, né? Que podem acarretar numa situação de violência contra a mulher. Porque muitos chegam lá conosco e entendem que não cometeram um crime. Uhum. Com certeza. Porque está no caldo cultural, né? Isso. Então, eu pergunto aos senhores também onde e como as mulheres agredidas podem procurar orientação e até mesmo proteção, né? Tanto na capital quanto no interior do estado. Tem algum telefone, tem algum meio de contato? Agora temos a delegacia virtual, né? Que serve para todo o Amazonas. Mulher, né? Temos também um canal de denúncia, né? Que esse é específico aqui da Delegacia da Mulher do Parque 10, aqui da Zona Centro-Sul, né? Que é o 985450808. Temos também o Disque 180, né? Que também é um canal que nós recebemos denúncias diariamente e nós sempre vamos averiguar informação. Geralmente, quando a gente chega lá, né? Essa mulher, ela nega, né, que tá sofrendo algum tipo de violência, até mesmo porque ela naquele momento ela não está preparada. Só que aí nós levamos sempre uma equipe do SAPEN, né, ou uma assistente social, uma psicóloga, e lá a gente diz quais são os serviços que são oferecidos, né, quais são os endereços, né, quais são nós temos 3 delegacias especializadas aqui em Manaus, e a gente fala para ela, olha, procure a delegacia mais próxima, solicite a sua medida protetiva e geralmente ela nos procura depois em um momento oportuno, em um momento que ela já está se sentindo ali mais fortalecida, né, para solicitar a medida protetiva dela.
Perfeito. Doutor Rafael, do ponto de vista do judiciário, nós temos algum... Nós temos, no próprio site do Tribunal de Justiça, nós temos lá todos os contatos dos 6 juizados, não só o contato telefônico, nós temos também o balcão virtual, caso o advogado ou a advogada queira determinada informação ou qualquer parte do processo. E nós temos aqui, eu anotei, o NUDEM, né, o Núcleo Especializado da Defensoria, que trata de questões relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. O número do contato telefônico deles, inclusive o WhatsApp, é o 985-59-1599. Eles trabalham em regime de plantão, inclusive. Perfeito. E temos a ouvidoria da mulher também, né, no âmbito do Tribunal de Justiça. Exatamente. Então, tem muitos canais que você que passa por algum problema de violência doméstica ou conhece alguém que passe pode, né, entrar em contato. E todos esses números vão estar registrados aqui na tela ao longo do programa e a gente espera poder contribuir com a paz em casa. A gente já está indo para os finalmente, né, desse programa, mas eu queria perguntar dos senhores o seguinte: existe algum perfil de vítima? É bom a gente saber até para poder ajudar, né? Porque às vezes a vítima, ela quer ajuda, mas ela não tem coragem, como a gente já falou aqui. E a gente consegue perceber pela experiência de vocês, ao olhar num ambiente mais macro, qual é o perfil, né? Que perfil pode chamar a atenção como vítima? Existe esse perfil na mulher que a gente possa identificar? Assim, perfil, né, não existe, até mesmo porque qualquer mulher, independentemente de classe, de cor, de escolaridade, enfim, não existe um perfil. Qualquer uma pode ser vítima de violência doméstica, né? Mas é interessante a gente observar alguns sinais, né, que aquela mulher, né, até mesmo porque a gente sabe que às vezes começa a aparecer com algum machucado, alguma coisa diferente ali, né? Então é interessante, né? E a gente vê que aquele machucado não bate com o que ela está falando, né? Em relação ao homem, também não há um perfil, né? Geralmente o agressor é aquele gente boa no trabalho, né? Que no trabalho, nossa, mas cara, eu nem acredito que ele é um agressor, porque ele é tão gente boa que é brincalhão, brinca com todo mundo, mas em casa, né? Pratica violência psicológica contra a mulher, humilha aquela mulher, isola, não permite que ela tenha contato com ninguém. Então, assim, não há um perfil. Qualquer um, né, pode ser vítima, qualquer uma pode ser vítima de violência doméstica e qualquer homem, né, também pode ser um agressor. É isso mesmo, doutor Rafael? Exatamente. Nós não temos um perfil característico de vítima e de agressor, né? Infelizmente, é uma situação que está presente em todas as classes sociais, em todos os níveis de escolaridade. Não há como identificar, né, doutora? Não tem. Um perfil. Infelizmente, não. Perfeito. E vamos tocar num ponto assim que é até um pouco delicado, né? Porque toda vez que vou fazer um programa, eu busco conversar com as pessoas para entender quais são as dúvidas, quais as respostas que elas gostariam de ter, a visão sobre aquele determinado tema. E falando de violência doméstica contra a mulher, ao conversar com alguns homens, me chamou a atenção a percepção que eles têm assim: nossa, né? A justiça é tão rápida para resolver os problemas de violência doméstica contra a mulher que às vezes a denúncia ela não é real e o homem não tem nem como se defender. Então eles já falam da Lei Maria da Penha, do juizado Maria da Penha como algo assim, olha, né? É contra o homem, mas não é isso, né? Não existe uma ação institucional contra o homem. E eu queria saber de vocês já se depararam com situação de denúncias que são falsas contra o homem, da mulher chegar dizendo que está sendo vítima de violência e de repente vocês percebem que aquilo ali não é. Esse fato é comum? O que é feito quando se depara, né, com uma situação dessa? E também como o homem pode se proteger desse tipo de ação? Infelizmente, né,
casos assim acontecem. A gente sabe que existem mulheres que se aproveitam, né, da proteção da lei, né, para se beneficiar de alguma forma. Infelizmente isso acontece. Só que nós conseguimos na delegacia identificar ali, é visível, né, quando a conversa dela não bate, não flui, né, o depoimento não flui. Então ali naquele momento, só que o que acontece? Na polícia não podemos arquivar inquérito. Só quem pode fazer isso é o juiz, né? Então, o que acontece? Nós instauramos um inquérito, ouvimos a vítima, testemunhas, o suposto, né, agressor, e naquele momento, ou a gente não indicia, né, e manda aquele inquérito para também uma cópia daquele inquérito para a delegacia da área para apurar ali uma possível denunciação caluniosa, que é um crime, né? Ou nós mandamos apenas para o judiciário para ele dar andamento, né? Para poder apurar a conduta também daquela mulher que possivelmente ali usou, né, das medidas da lei para se beneficiar indevidamente. Entendi. Eu entendo assim que a lei, conhecida, né, popularmente como a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela é um microsistema que veio, né, foi criado, foi concebido para garantir o resguardo, né, à mulher em situação de violência doméstica. Infelizmente, como a doutora falou, sim, existem casos em que essa lei é utilizada para fins escusos, né? E, assim, toda vez que nos chega algum pedido de medida protetiva, né, a gente tem, por determinação legal, que fique bem claro, prazo máximo de 48 horas para decidir aquele pedido. Isso é um artigo que está exposto na lei. No caso de Manaus, especificamente de Manaus, nós conseguimos atender esse pedido ou deferindo ou indeferindo. Eles têm que julgar, né, aquele pedido, ou deferindo ou indeferindo. A gente faz isso em menos de 24 horas. A gente tem um tempo bem célere. O suposto agressor, eu sempre deixo bem claro, tá? O suposto agressor ou requerido, ele não é ouvido, não é porque não se está querendo garantir o direito à contraditória para a defesa, não. É porque, pela determinação legal e pelo procedimento previsto na lei, não é para ouvi-lo, né? A gente dá aquela decisão em caráter liminar, né? A vítima é intimada e o suposto agressor requerido também é intimado. A partir de então, ele tem o direito previsto na lei, previsto na Constituição, de pedir a revogação. E aí ele vai nos trazer elementos que a gente possa, né, de fato, fazer um julgamento justo. A gente vai ter, nesse momento em que ele traz, né, um pedido de revogação de medida protetiva, elementos que contradizem aquilo que está dito no requerimento, né, após a oitiva do Ministério Público e também, novamente, da vítima, para estabelecer o contraditório, a gente decidir da maneira mais apropriada, se mantém ou se revoga, ou se flexibiliza, se diminui, né, mantém as medidas protetivas, algumas, retira outras, né? Então, há essa situação. Mas o que acontece? E a gente sabe que em determinadas situações, infelizmente, a gente tem esse conhecimento, sabe disso, que essa lei é utilizada para outros fins que não a proteção da mulher, né? Em determinadas situações, há um conflito familiar ali sobre partilha de determinado bem, geralmente a propriedade que o casal residia. Essa situação está sendo discutida numa vara de família, questões até de sucessórias, de inventário, tramitando numa vara de órfãos e sucessões, em que os herdeiros estão ali numa lide, numa outra vara, né, discutindo com quem vai ficar aquele bem, e em determinadas situações acabam querendo utilizar a Lei Maria da Penha para tirar um irmão, entendeu?
avós, pais, assim, é uma situação bem delicada. E a gente tem esse olhar diferenciado. A gente sabe que isso acontece e a gente procura, nas nossas decisões, levar isso em consideração. A gente precisa, claro, que as partes tragam isso para o processo, que a gente possa fazer um julgamento justo. Mas, infelizmente, existe essa situação, sim. E denúncia falsa é crime, né? Sim. O que eu aconselho nesses casos? É interessante, né, que aquele homem, no momento que a situação está acontecendo, procure filmar, tirar fotos. Isso ajuda muito, né? Inclusive, recentemente, a gente conseguiu evitar um flagrante, né? Porque a vítima, a suposta vítima, chegou lá na delegacia alegando que tinha sido agredida por ele, né? Estava bem machucada aqui nessa parte interna do braço. Ela disse que estava sofrendo um aborto, né? E estava com um vestido sujo de sangue. A gente, na hora, ali se desesperou, né? Já, não, vai lá, né? E perguntei por que não tinham trazido a PM, deixou ela lá. Eu vi por que não trouxe ele, né? Não, porque na delegacia tal informaram que não era flagrante. Eu fiquei sem entender. Eu falei, não, calma, vamos tentar entender isso aí. Sei que eu consegui levá-lo para a delegacia. Lá na delegacia, ele mostrou o vídeo, né, dela, né, tentando invadir a casa dele, né, o machucado é porque tudo que ela tinha próximo, ela ficava atacando no portão, né, na grade do portão. Isso aqui era a grade do portão que tinha machucado ela tentando pegar ele, jogando as coisas para dentro da casa. E aí falando, né, que caso ou ele saía dali morto ou preso, né? No vídeo que ele gravou tinha isso. Então, quando a gente viu, eu falei, não tem como fazer um flagrante aqui. Isso aqui não é crime, porque ele tá mais como vítima, né? E aí a gente conseguiu, mas porque ele conseguiu filmar toda a ação. E depois, ele querendo, ele poderia fazer uma denúncia Sim, contra... com certeza. Inclusive foi mulher. feito, ele fez. Né? Ele fez contra ela. Perfeito. Bem ilustrativo o caso concreto. Sim. Né? A gente vivencia isso lá no juizado, essa situação em que a vítima relata, né, a gente está ali para ouvi-la, a gente faz a oitiva dela e a defesa, muitas vezes, traz de fatos, né, uma defesa diligente traz outros elementos que a gente até então não tinha conhecimento. Isso tudo é muito bem analisado para se evitar decisões injustas, né? O que eu quero deixar bem claro é a Lei Maria da Penha é um avanço que nós temos significativo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, países tentam adotar, né, copiar esse microsistema, mas ele tem que ser utilizado, né, doutora? Para a finalidade correta, né? Para a qual ele foi concebida, né? E a gente está atento a essas situações. Inclusive, quando réu, no caso de ação penal, ou requerido, né, no caso de medidas protetivas, quando eles se deparam num juizado que é composto por homens, acho que até ele olha assim diferente, olha, não tem o tal é mulher, vai me julgar. Não, a gente vai julgar ali da maneira como tem que ser julgado, entendeu? Como eu já falei, é um juiz, um promotor e um defensor. E a gente vai sim garantir o contraditório, em ampla defesa. Essa falsa percepção de que a Lei Maria da Penha só está ali para beneficiar mulheres, indistintamente, isso não é verdade. Isso é um mito que se vai construindo, porque nas decisões em que efetivamente foi concedida a medida protetiva, é porque tinha que ser concedida. Mas se chegar ao conhecimento do magistrado ou da magistrada de outros elementos que refutem aquela premissa inicial, vai ser decidido, sim, revogando ou flexibilizando. Ou seja, a justiça. A busca é a justiça. Gente, passou depressa, né? Eu agora deixo o espaço aberto para que compartilhem alguma informação que queiram compartilhar conosco e fecho com a seguinte pergunta. Doutora Patrícia, doutor Rafael, foi um papo legal? Foi um papo legal. Foi um papo muito legal, foi um prazer estar aqui com você, Dora, para esclarecer a população, o público, do trabalho desenvolvido pela polícia, o trabalho desenvolvido pelo sistema de justiça. Eu sempre faço questão de deixar bem claro, o sistema de justiça ele é composto
pela Defensoria, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Dentro do Judiciário nós temos diversos colaboradores, os servidores que fazem um trabalho incansável. Eu tenho uma equipe muito competente, porque a gente esbarra em muitas situações de tentar localizar a vítima, doutora, tentar localizar réu. E a gente usa o nosso pessoal com o uso da tecnologia hoje, que está disponível, ferramentas, WhatsApp, contato telefônico, às vezes, para tentar intimar aquela vítima, aquele réu, para comparecer às audiências. Então, o número de medidas protetivas, de ações penais que nós recebemos é altíssimo, né? O Ministério Público, que hoje eu digo que faz um trabalho excepcional, porque inclusive tem lá no Ministério Público também equipes multidisciplinares que conseguem fazer um estudo psicossocial mais aprofundado em algumas vítimas, naqueles casos mais delicados, que envolvem não só a questão da violência física, mas a violência sexual. Eles conseguem trazer um trabalho mais aprofundado para subsidiar alguma sentença. A Defensoria Pública também faz um trabalho excepcional com as defensoras que fazem parte do NUDEM, os defensores que fazem parte do núcleo de defesa, não só das mulheres, mas também dos réus. Então, existe toda uma equipe por trás disso, e eu acho importante enaltecer o trabalho deles e falar que eles são parte muito importante na engrenagem. Perfeito. Bom, no trabalho da polícia é importante, né, dizer, como eu já falei anteriormente, nós temos 3 delegacias, né, justamente para a gente tentar ficar mais próximo, né, dessas mulheres. Então, temos uma delegacia ali na Cidade de Deus, ali na Zona Norte, que atende ali a Zona Norte, a Zona Leste. Temos também a delegacia da Sul, que fica ali na Colônia Oliveira Machado, e a Centro-Sul, que fica ali na bola ali do Eldorado, né? Contamos também com 10 delegacias especializadas no interior, né? São 10 delegacias nas cidades polo. Então, e agora, né, também temos a delegacia virtual da mulher, que essa mulher vai poder, né, solicitar a sua medida protetiva online, né? Então, é mais um recurso, né, mais um avanço, né, que a Polícia Civil tem dado para tentar aí, proteger essas mulheres e tirar essas mulheres desse ciclo de violência. Perfeito. Chegamos ao fim de mais um podcast Papo Legal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu agradeço ao Dr. Rafael Lima, a doutora Patrícia Leão e também aos colegas de equipe que contribuem para que as informações cheguem até você. Então, fique conosco, curta o nosso programa, né? Não esqueça de indicar, é um tema muito relevante que você pode passar adiante, e eu espero você no próximo programa. Até mais!